A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui em mais um dia para meditarmos na palavra santíssima do Senhor nosso Deus. Hoje vamos meditar em Êxodo, capítulo de número 14, que tem um título que diz: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Louvado seja eternamente, Pai amado, por tudo e por tanto que o Senhor tem feito em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos conceda entendimento, segundo a palavra santíssima do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amado, breve virá buscar uma igreja amada, um povo santo, que o Senhor fortaleça a nossa fé nesta caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Por que por que nos fizeste isto? Por que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja Deus. 31 versículos, um capítulo muito lindo. Um dos acontecimentos que, particularmente para mim, é um dos mais lindos, né, que é a abertura do Mar Vermelho, né, aqui relatados na Bíblia, né, na palavra do Senhor, um dos acontecimentos fortes, né, porque todos, né, são impactantes, todos são fortes, mas a abertura do Mar Vermelho é algo, né, que aos olhos humanos era impossível, era algo que para eles estava, né, perdido, mas para o nosso Deus não existe impossível, e ele abre, né, ali aquele mar e torna ali em caminho, e o povo de Israel pode passar ali a pé enxuto, né, até o outro lado, e então, né, aquele povo ali dos egípcios tentam persegui-los, mas o Senhor ali, ele torna dificultoso ali o andar deles, né, as carruagens, o Senhor eh, faz com que as rodas caiam e tudo, e embaraça eles ali naquele meio, até o povo de Israel passar ali por inteiro. E então o Senhor faz voltar aquelas águas, né, sobre eles, sobre os egípcios, e eles acabam perecendo ali, né, todo o exército de Faraó acaba perecendo ali em meio àquelas águas. É, eu, até um momento, eu achava que Faraó também tinha sido morto ali naquele evento, mas não sei, provavelmente foi só o exército dele, né, que pereceu ali nas águas. Eu assistindo um filme, eu vi que Faraó, no filme, né, Faraó ficava olhando, né, atrás ali do exército, enquanto o exército entrava no mar. E então eu fiquei pensando, então Faraó não morreu. E hoje, fazendo aqui a leitura, podemos ver que, que diz aqui na palavra do Senhor que
os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Não relata que Faraó entrou ali no mar, né? Mas não sei ao certo. Mas louvado seja Deus, né? O Senhor fez ali perecer os egípcios, né? E o povo de Israel pôde passar ali e ver a mão poderosa do Senhor, nosso Deus, né? A mão dele que livrou, né, eles ali, e eles puderam passar ali em paz. E podemos ver que o anjo do Senhor que ia adiante do povo, ele se passou para trás, e a nuvem que ia adiante também se passou, se retirou para trás do povo de Israel, assim ficando entre o povo de Israel e os egípcios. E para o povo de Deus ela era luz, ela era claridade, né, para que eles pudessem andar, e para os egípcios ela era escuridade para dificultar o caminhar deles. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Louvado seja Deus por tudo e por tantos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, como sinal de gratidão por esta leitura maravilhosa. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Glorifico, Pai amado, e louvo o vosso santíssimo nome pelas maravilhas do Senhor, pelas palavras santíssimas lidas hoje, que fortalecem a nossa fé e nos fazem ver e crer, né? Ver espiritualmente, crer, né, no Senhor, no quanto o Senhor é poderoso. Pai amado, que o Senhor fique conosco hoje e eternamente, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo, nos revista com o poder dos altos céus, desperta em nós os dons do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Paizinho amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus Trino, nosso Deus Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus que transformou ali Jacó em Israel, o Deus que transforma, louvado seja eternamente. Que possamos bendizer o nome santíssimo do Senhor, pois tudo que tem fôlego de vida, louva e glorifica o nome santo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, e que sejamos gratos. Eu mesmo eu sou grata pelo ar que respiro, pela minha vida, pela vida, né, da minha casa, dos meus filhos, esposo, da minha família e também da vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor abençoe cada um e que todos tenhamos um dia cheio de bênçãos, né, das bênçãos dos altos céus, as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.